Amados, nós vamos agora para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e nós vamos ler uma porção aqui das Escrituras, do versículo 26 ao versículo de número 39, você que está abrindo, pode ficar de pé. Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 8, do versículo 26 ao versículo de número 39, olhe para o lado, veja se tem alguém sem a Bíblia, compartilhe a palavra de Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. As crianças estão subindo. Queridos, me acompanhe na sua Bíblia, você que está em casa, eu estarei lendo na Almeida Atualizada Corrigida, um pouquinho talvez diferente da sua, mas fique tranquilo. Versículo de número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o Etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo de número 32. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Versículo de número 39 para nós terminarmos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra mais uma vez foi lida, e nós te agradecemos por esse privilégio dado à tua igreja. Nós oramos, Jesus, para que a missão da igreja, ela seja, Pai amado, a mensagem de Cristo, que não venhamos desviar o nosso foco, que o Senhor nos ajude, que essa manhã o Senhor possa estar trazendo despertamento, direcionamento, convicções, para que nós possamos fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer como igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado, porque nós já recebemos aquilo que ninguém poderia realmente fazer nessa terra de forma humana, de forma de que qualquer humano que fosse fazer, ele não poderia fazer se Jesus, sendo Deus, descendo essa terra, assim fez. E nós somos gratos por isso.
Essa manhã estamos aqui participando de um culto ao qual fazemos ele com entendimento, porque sabemos que um dia estávamos condenados, mas o Senhor nos livrou da condenação, crucificando o seu Filho na cruz, deixando para nós uma mensagem: a salvação na mensagem da cruz para todo aquele que crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Fala conosco essa manhã, vem acender chama nos corações aqui, Pai, porque nós cremos que a Tua promessa final é a Tua vinda, mas antes que o Senhor ainda venha, nós temos uma missão para cumprir, que não é nossa, é do Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos aviva essa manhã na mensagem do Evangelho, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, tome o seu assento, glória a Deus. Olha para o pastor Hernani um minutinho só. Eu vou fazer parte da minha introdução colocando uma canção para nós ouvirmos, amém? Presta muita atenção. Quando eu estou preparando uma mensagem, eu gosto muito de ouvir um louvor, porque o louvor fala muito comigo, me quebranta, me leva aos pés do Senhor, entendendo que eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu dependo dEle, e Ele de fato é o amado da nossa alma. Então eu quero te pedir agora, para tudo, eu quero que você fique aquietado agora, aquieta o teu coração, amém? Fica tranquilo, eu queria que, se puder, você feche os seus olhos, para você não dispersar. Eu quero que você só ouça o Evangelho cantado. O Evangelho será cantado agora, e eu quero que você só ouça antes de eu começar a pregar, amém? Feche os seus olhos, querido, pode colocar, pode aumentar, ouça essa canção. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor.
das trevas me tirou e agora estou na luz. Muito obrigada por isso, Senhor. Teu sangue nos trouxe para perto. Estávamos longe, separados de Ti, mas o Teu sangue nos trouxe para perto, Senhor. O Teu sangue nos purifica de todo pecado. O Teu sangue nos liberta, o Teu sangue nos traz poder. Não há condenação para aqueles que estão diante de Ti, Senhor, para aqueles que estão debaixo do Teu sangue. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado e nos torna alvos como a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Deus seja louvado pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Semana retrasada eu fui impactado, levado realmente a voltar a pensar nesse grande amor de Deus. E pensando nesse grande amor de Deus, o Senhor me trouxe também essa semana, usando a vida do pastor Ronaldo, para ver uma conferência. E Deus tem ministrado muito ao meu coração, irmãos, sobre essa temática, Jesus, a mensagem central da igreja. Eu quero voltar um pouquinho com vocês para a gente entender essa missão gloriosa que Deus comissionou a igreja, que nós precisamos realmente não abrir mão dela, e que é o que nos dá realmente combustível para continuar gratos a Deus pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, para nós nos alegrarmos, irmãos, porque hoje nós somos salvos, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, fomos tirados de um lugar que eu e você não poderíamos sair. Agora é interessante que antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria trazer para os irmãos uma reflexão para trazer a lembrança daquilo que Jesus Cristo fez antes de ser assunto aos céus. Jesus veio com uma missão definida, ele não negociou, ainda que Satanás, usando Pedro, falando, olha, não vai para a cruz, Jesus foi enfático, aparta de mim, Satanás, tu cogita das coisas do homem, eu da coisa do Pai. Então Jesus, ele veio com missão, irmãos, mas antes de ir para a cruz, ele preparou homens imperfeitos, pecadores como eu e você, e é tremendo isso. Ele foi a um determinado lugar, onde estavam esses homens, e chamou um por um, e agora, depois de ser batizado por João Batista, depois de ficar 40 dias no deserto, ele foi ali preparado e começa o seu ministério, chamando os seus discípulos, ele começa agora a discipulá-los. Eu quero que você guarde isso, evangelização e discipulado são duas ações casadas que não podem ser divorciadas, nós precisamos entender isso. Jesus, ele veio cumprir uma missão, e ele delegou depois essa missão também, da proclamação daquilo que ele veio fazer para a sua igreja, e Jesus prepara ali os seus discípulos, de forma teológica, dando para eles também uma teologia, que eles não poderiam abrir mão dela, como a igreja não pode abrir mão hoje. Nós não podemos negociar com a palavra de Deus, o evangelho é único, não há outro evangelho, a não ser o de Cristo, e Jesus trabalhou muito isso na vida dos seus discípulos, de forma teórica, mas também de forma prática, e um centro dessa mensagem, é a salvação em Cristo Jesus, irmãos, que nós não podemos abrir mão. Jesus atravessa o rio,
E os seus discípulos vê Jesus ali, no momento no barco, cansado, revelando a sua humanidade, porque ele dormiu na polpa do barco. Mas ele, antes de partir com seus discípulos para uma empreitada, ele falou: nós vamos do outro lado. E chegando em Gadara, vocês conhecem bem a história, para nós ganharmos tempo, vocês vê ali o que Jesus foi fazer: pegar um homem endemoniado, aprisionado, e quando os discípulos chegaram e viram a situação daquele homem, mas também puderam contemplar o que o evangelho pregado faz. E Jesus ali sai daquele lugar, sendo quase que enxotado, como nós sabemos bem, como o texto fala. Jesus fala para o seu discípulo ali de Gadara, quando ele fala: deixa eu ir com o Senhor, Jesus. Jesus fala para ele o quê? Fica aí e vai pregar para os seus. O que Deus tem feito em sua vida. Os discípulos também presenciaram Jesus sentado, eles indo comprar comida na cidade. Ao retornar, eles verem também Jesus conversando com uma mulher samaritana, quebrando ali todo o preconceito, trazendo o ensinamento para os discípulos que Deus veio para salvar, independente de quem seja, aquele que crê no evangelho será salvo. E Jesus ali prega para aquela samaritana, e a Bíblia deixa bem claro, os seus discípulos ficaram maravilhados. E a gente conhece muito bem esse Jesus que prega o evangelho, e ele chega àquela mulher, e depois daquele diálogo maravilhoso, a gente vê que essa mulher se torna o quê? Uma proclamadora da mensagem central, que é o evangelho de Cristo. E traz muitos a ouvir Jesus, ao ponto deles falar: agora nós não precisamos mais ouvir o que você falou, nós cremos, mas agora nós ouvimos Jesus, a fonte. E se nós formos passar aqui, nós vamos ver o que Jesus fez na sua caminhada, ensinando os seus discípulos. Agora, passado isso, Jesus sabe que ele vai para a cruz, ele preparou os seus discípulos, ele vai para a cruz, mas antes de ir para a cruz, ele terminando todo esse trabalho, nós vemos ali a mensagem da cruz sendo pregada por Cristo ali, e nós vemos de fato o que Deus fez por amor a nós. E ali naquela cruz está estampado graça, justiça e amor de Deus. Uma mensagem inegociável. Os discípulos agora vê realmente a mensagem da cruz, que, como diz o apóstolo Paulo, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Agora Jesus morre, entregando o seu Espírito ao Pai, mas ele cumpre a sua promessa, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ao ressuscitar, ele anda ainda 40 dias na terra, mostrando para os seus discípulos o cumprimento da sua palavra. Mas antes de ser assunto aos céus, ele dá uma palavra para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, e o que ele diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando todos a guardar o que eu vos tenho ensinado. Vamos ler junto aqui? Vamos lá? Volta um tiquinho, querido, do versículo 19. 1, 2, 3, podem ler. Amém, queridos? Essa é uma palavra digna de aceitação. Eles receberam e foram enviados por Jesus. Amados, preste atenção nisso que eu quero colocar, ponderando aqui algumas coisas. Um perigo que sempre persegue a igreja de Jesus Cristo é fazê-la desviar da mensagem central. Se nós não tomarmos cuidado, nós desviamos fácil da mensagem central da igreja, que é pregar Cristo Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado. Os entretenimentos estão aí, os falsos mestres estão aí, e como foi falado na escola dominical hoje, vivemos num mundo capitalista, onde nós estamos sendo empurrados, levados a se voltar muito para o foco do dinheiro. Nós precisamos dele, mas nós temos que tomar cuidado. Jesus alertou muito: toma cuidado, ter dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro, ele se torna um senhor, em vez de se tornar um escravo, um trabalhador para nós. Então nós precisamos tomar cuidado, e ele ainda falou, nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não consome. Então uma igreja sempre está correndo num risco.
Se você, por exemplo, lê Hebreus, você vai ver Hebreus, por exemplo, por que foi dada a carta aos Hebreus? É porque os cristãos daquela época estavam voltando para os antigos rudimentos. Então Deus dá uma carta para que a igreja entenda, o evangelho é Cristo Jesus, aquilo foi sombra, os sacrifícios passados, era uma revelação progressiva, apontando para Cristo Jesus, agora acabou, não é mais matar animal, o Cordeiro de Deus foi morto, pagando todos os pecados, um sacrifício perfeito, aceito pelo Pai, amém, queridos? Então esse perigo é um perigo que rodeia a igreja, e eu não preciso falar muito não, se você for para a internet hoje, você vai ver em alguns púlpitos o que tem sido pregado, o que tem sido ensinado, e ai de nós pastores, se não dermos para a igreja a missão de forma fiel às Escrituras, é pregar Cristo Jesus, é anunciar Jesus Cristo, e querido, guarde uma coisa, todos nós somos missionários, todos nós, todos que têm um coração convertido a Cristo Jesus é um missionário, e uma pessoa que não tem um coração convertido a Cristo é o quê? Um campo missionário. Então nós precisamos entender isso, há uma missão para a igreja, que nós não podemos negociar, há uma mensagem central, quem é? Jesus. Então esse perigo nós devemos tomar cuidado, o apóstolo Paulo declarou na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8, contudo, olha o que ele diz, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Ele se coloca no pacote se ele desviar do evangelho, se ele pregar um evangelho que não seja o de Cristo Jesus. Paulo recebeu a caminho de Damasco o Senhor que se revelou a ele, e partir dali, quando Ananias vai a Damasco, ora por Paulo, Paulo vai ser treinado por volta de mais ou menos 10 anos, capacitado para pregar o evangelho, não foi de uma vez, e nós precisamos pensar nisso também, existe o tempo de capacitação, ninguém pode pregar o evangelho de qualquer jeito, é por isso, querido, eu quero abrir aqui um parênteses, senta para ser ensinado, senta, hoje as pessoas não têm tempo para ser ensinados, as pessoas estão vivendo um tempo de tudo para ontem, e nós precisamos ter paciência para sentar, irmãos, para ser ensinados. Eu falo com muito amor, queridos, não perca estudo da palavra na igreja. Todos nós precisamos ser ensinados. Nós nos dedicamos muito e devemos nos dedicar nas empreitadas seculares da vida. Precisamos, viu? Precisamos ser prudentes, nos prepararmos, mas para as coisas do Senhor, nós temos que ter como prioridade. Com muito amor eu falo para vocês, levanta um tiquinho mais cedo. Vem para a escola dominical, vem aprender, na minha pregação vou falar sobre isso, hoje pela manhã nosso irmão teve aqui, preparou a lição, com muito carinho, fidelidade às Escrituras, e nos deu sustento, nos deu, como diz Jeremias, o pastor Jeremias, ele nos deu sustância através da palavra, porque traz para nós direcionamento, irmãos, traz para nós aquilo que nós devemos viver e aplicar. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos às vezes nos sacrificar um pouquinho, eu sei que não é fácil, tem gente que não consegue levantar cedo, mas fica aqui uma palavra com amor, porque eu sou um pastor e eu preciso ser responsável, eu pastorei a igreja do Senhor Jesus Cristo, levanta um tiquinho mais cedo, levanta, se sacrifica, vai dormir um pouquinho mais cedo no sábado, e vem para a escola bíblica dominical, porque hoje você tem uma igreja bíblica, você tem uma igreja que se preocupa com a fidelidade das Escrituras, e você não vai de qualquer jeito, querido, pregar o evangelho, não vai. Jesus quase 3 anos e meio preparou os seus discípulos, guarde isso, ele não enviou de qualquer jeito, amém, queridos? Por que ele não enviou de qualquer jeito? Porque eles não poderiam sair da centralidade das Escrituras, então, eles entenderam, e se passou mais de 2000 anos, e o evangelho continua salvando vidas, por isso que nós temos que pensar nisso. Paulo foi enfático, se eu ou um anjo pregar outro evangelho que não seja de Cristo, seja eu, e a palavra é essa, tá? Amaldiçoado, a palavra é essa, a responsabilidade tal, que Paulo trazia para si, entendendo, a missão de Deus é dele, a mensagem é dele, nós somos mensageiros. Outra coisa, Jesus também, antes desse assunto, ele também não enviou só com uma boa teologia, e nenhuma capacitação no caso de prática, ele também, o que ele fez? Ele deu o Espírito Santo, que é Deus, amém, queridos? O
O Espírito Santo é Deus, ele foi dado à igreja, e Jesus ainda vai dizer, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, e quando eu for, ele virá, e conduzirá vocês em toda a verdade, ele falará através de vós, é ele que dá ousadia, ele é que dá intrepidez, ele é que dá o quê? Poder. Aí Jesus vai falar em Atos 1:8, Jesus declarou que a igreja receberia poder através do Espírito Santo, e ele proclama, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem somos nós, irmãos, para pregar o Evangelho sem o Espírito Santo? Nós precisamos dele. Só o Espírito Santo pode nos dar autoridade, ousadia para poder dizer como Pedro, quando falaram para Pedro, não pregue sobre esse Jesus, e ele diante do sinédrio, já com as costas machucadas, ele vai declarar, importa mais agradar a Deus, do que agradar, mas ele estava cheio do Espírito Santo, e nós precisamos nos encher do Espírito Santo, igreja. Igreja precisa realmente, se quer ser fervorosa, é só com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender uma coisa, ele é uma pessoa, ele é relacional, nós precisamos viver o dia a dia nosso, com a presença doce do Espírito Santo, saber que ele tem ciúme de nós, que ele se entristece, que ele habita dentro de nós 24 horas, que ele nos selou para realmente chegar aos céus, e ele está nos preparando em santificação, para nos tornar varão perfeito. Amém, queridos? É ele que está moldando o nosso caráter, e nós precisamos entender isso através da palavra de Deus. Agora, outra coisa, Jesus deixou bem claro, vocês vão receber poder, e vocês vão pregar com ousadia, e vocês vão ter intrepidez. Eu fico maravilhado, irmãos, quando a igreja entende isso, ela entende uma coisa, a mensagem central é Cristo Jesus, e eu não posso ficar sem pregar. Como diz Paulo a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. O homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não perde a oportunidade. Ele, em todo tempo, ele quer falar de Deus. Ele, ainda que ele participa numa conversa, numa roda de conversa, e fale de outros assuntos, mas ele vai arrumar um jeitinho para anunciar a Cristo Jesus. Na escola, o jovem não vai perder a oportunidade. Ele quer fazer um grupo ali, e ele quer pregar o Evangelho. O trabalhador, no seu serviço, de uma forma ou de outra, ele vai arrumar uma oportunidade, porque ele está cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver nesse texto, como o Espírito Santo nos impele a pregar o Evangelho. Agora, quando a igreja, ela é tentada a desviar do foco, presta atenção nisso que eu vou te falar, e eu te chamo a atenção, sabe por quê? Você tem que ouvir o que está sendo pregado, e se aquilo é fiel às Escrituras. Por quê? Porque o mobilizador da obra é Deus, irmãos, a obra é dele. E quando a igreja tentar se desviar um pouco do propósito central, que é a missão de Deus, é a proclamação da mensagem de Cristo Jesus, Deus ele vai intervir. E sabe como é que ele vai intervir? Presta atenção. Em Atos 1:8, Deus dá poder para a igreja através do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Atos 8:1, o que Deus vai permitir? Vocês lembram? Vamos ler? Olha o que diz Atos 8:1. Deus é o grande mobilizador, irmãos, e ele permite isso que aconteceu. E Saulo consentia na sua morte, falando da morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Prega ou não prega, irmãos? Prega. Sem vontade, com vontade, Deus vai fazer você cumprir o propósito, querido. Ele dá poder. A gente fica com poder para a gente, e acha que a gente pode ficar na nossa zona de conforto, no nosso clubinho, como aconteceu com os discípulos. O que Jesus falou? Olha a palavra dele, Jerusalém, Samaria, e guarde isso, Samaria é um lugar que, se você não estiver cheio de Espírito Santo, você não vai não, que é para pregar para quem você não quer, que você não gosta, pessoas difíceis, né? Porque os judeus não se davam com samaritano, mas no pacote está Samaria, no pacote está prostituta, no pacote está assassino, no pacote está ladrão, está mentiroso, está pecadores como eu e você, porque a mensagem é poderosa, e com o Espírito Santo, ela vai aonde nós não podemos ir, aleluia,
É por isso que eu e você não pode ter medo, querido. É nos encher do poder do Espírito Santo. É saber que não é sobre nós, é sobre Ele. É saber que é no poder do Espírito Santo. Não é na nossa força. Amém? Ele vai falar na nossa boca, disse Jesus. Ele falou isso para os seus discípulos. Então não tema, irmãos. Você às vezes está vendo um momento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, um problema que você fala, como é que eu vou pregar o Evangelho nesse lugar? Lembre-se de uma coisa, o Evangelho é poder de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Agora guarde isso. Se nós não fizermos o que Deus falou para fazermos, Ele manda perseguição se for preciso. Ele permitiu uma perseguição severa para a igreja. Aí o que aconteceu? A Bíblia deixa claro. Eles foram pregar onde Deus falou. Samaria, Judéia, os confins da terra. Deus é o grande mobilizador da igreja, amados. E quando a gente está assim, sabe, apático às vezes, a gente está desanimado, esse mobilizador vem, acende no nosso coração a chama e fala, ainda não acabou, filho meu, ainda não acabou, filha minha, a mensagem precisa ser proclamada a outros, para serem alcançados pelo poder do Evangelho, a outros, igreja. Essa manhã deixa o Espírito Santo acender a chama no teu coração. Não fique só para você o poder do sangue de Jesus. Não fique só para você a satisfação da presença gloriosa de Deus. Compartilhe o pão, anuncie o Evangelho, pregue a palavra. Há no meu ciclo de pessoas, de convívio, como você também, pessoas que se morrerem agora, sem Jesus, a gente sabe o destino delas, mas ainda há esperança, há fôlego de vida, e eu e você temos a mensagem. Nós temos a mensagem, não desanime, ainda que os seus olhos não estão vendo nada acontecer, ainda que os seus olhos não estão vendo nenhuma ação de Deus, Ele está trabalhando, não desanime, querido. Tem mãe, tem pai aqui que eu sei que tem orado pelos seus filhos, tem cônjuge aqui que às vezes tem orado pelo seu cônjuge, tem orado pela mãe, pelo pai, pelos familiares, tem orado, tem clamado a Deus, e talvez você está vivendo um momento até de desânimo, será que essa pessoa vai converter? Será que alguma coisa ainda acontece? Eu quero dizer para você, o mesmo Deus que trouxe perseguição para a igreja, permitiu perseguição para que o Evangelho fosse proclamado, e o Evangelho foi proclamado, continua sendo proclamado, é o Deus que está olhando para a sua casa, está olhando para a sua família, está olhando para aqueles que você precisa olhar como Jesus olhou, eu e você olhar como Jesus olhou, ouvir como Jesus ouviu e agir como Ele agiu. Amém, igreja? Eu rapidamente vou refletir nesse texto com você sobre as cooperações de Deus para a proclamação da mensagem central. E o que eu quero que você guarde é que a mensagem central da igreja é Cristo, irmãos. Não é ficar rico. A mensagem central da igreja não é viver uma vida regalada. A mensagem central da igreja não é cura, ainda que aconteça, e ainda que Deus abençoe as nossas vidas financeiras, mas a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. É aquele que pode mudar a situação de um homem perdido pecador, com destino ao inferno, mas poder morar no céu com Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E querido, paz, meus irmãos, nós estamos muito devagar. E quando eu falo isso em termos de globo, a igreja precisa avançar mais, irmãos. E ela só vai avançar quando ela voltar para o Evangelho e entender, fomos salvos, mas há em nós uma incumbência, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês viram o Rômulo aqui, semana passada, falando um pouco sobre isso. E nesse texto nós vamos ver claramente como o Senhor é maravilhoso. Queridos, guarde isso. Nós vamos falar das cooperações de Deus para a pregação do genuíno Evangelho. E a primeira cooperação que eu quero pensar com os irmãos, quando a igreja proclama o genuíno Evangelho de Cristo, o Senhor, o que Ele dá? Nesse texto, Ele dá direção. Repita comigo, direção. Quantas vezes eu e você nos pegamos numa situação que nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos de uma direção? Às vezes nós não estamos conseguindo ver nada, mas se há no nosso coração um desejo por pregar o Evangelho, o Senhor vai dar direção. Se o meu coração e o teu coração estiver alinhado com a missão de Deus, nós vamos receber de Deus direção na hora que a gente menos esperar. Filipe foi um homem bem direcionado por Deus. Se você, por exemplo, e no capítulo, para mim, voltando aqui um pouquinho, no capítulo 8, no versículo de número 4, olha como é que esse homem era bem intencionado, ele era intenso. Olha o versículo 4 aqui, olha, entre mentes, depois da perseguição, a Bíblia diz aqui, olha, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte,
pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem que ele anunciava? Mensagem central da igreja. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Cheio do Espírito Santo, Filipe não perdeu tempo, e Deus estava direcionando Filipe, e é o que eu e você estamos precisando, irmãos. Às vezes nós não estamos sabendo como fazer, mas se o nosso coração estiver fervendo para poder anunciar Cristo, não preocupe, a obra é dele, a direção vem dele, a mobilização vem dele, nós só precisamos estar sensíveis e ouvir o Senhor falar. Amém, queridos? Às vezes você está numa festa de aniversário, uma festa em família, você está no trabalho, e às vezes a oportunidade está acontecendo, mas se você estiver insensível, não estiver com esse coração fervendo, procurando realmente alguém para que você possa proclamar o Evangelho, você vai ficar disperso. Mas Filipe me ensina muito aqui, e a palavra de Deus no verso 26 vai dizer que um anjo desperta Filipe, orienta Filipe para ele ir para um certo lugar. Vamos ler? 1, 2, 3, pode ler esse versículo. Filipe foi despertado pelo anjo, e a minha oração essa manhã é para que começar de mim, e que possa alcançar vocês, e vocês que estão em casa me ouvindo, haja ouvidos para aquilo que Deus está dizendo na igreja, vai para tal lugar, vai para tal direção, porque Deus mobiliza, irmãos, Deus mobiliza. Eu quero que você esteja atento nessa direção que Deus está dando para nós essa manhã. Filipe prega em Samaria, mas agora o anjo fala para ele, vai a tal lugar, e Filipe faz o quê? Obedece. Mas para aí, não para aí, lê para mim o versículo de número 29, olha o que diz aí, 1, 2, 3, podem ler. Presta atenção, Filipe não conhecia o eunuco, não sabia que o eunuco ia passar naquele determinado lugar. Filipe só foi direcionado por Deus. Olha para mim, igreja, se os seus ouvidos espirituais estiverem tapados, você não vai ouvir Deus falar com você. Você já viu aquela chave que vira que você está no lugar e o Espírito Santo falou assim, vai e pregue, anuncia, não fique calado. E às vezes a gente está meio perdido, a gente está preocupado, e Deus está falando com a gente, e aqui o Senhor mobiliza a Filipe, o Espírito Santo fala, o anjo fala, e nós temos que despertar para uma coisa, Deus quer nos dar direcionamento, igreja, Ele quer levar você, na sua família, nos seus colegas, no seu ciclo de amizade, e também os que você não conhece, para pregar o Evangelho. E quando Deus direciona, você pode descansar, você pode ter a certeza. Por isso que às vezes você fala assim, como é que pode um missionário deixar sua pátria, deixar sua família, deixar às vezes até a sua profissão onde está vivendo? Quantos missionários pisaram nessa tribuna e falaram assim, como o nosso irmão Daniel, que está no norte da África, ele estava numa empresa, uma multinacional, e ele, num tempo, ele ficou assim, meio perplexo, e ele tinha se preparado, feito transcultural, preparado teologicamente, esperando, tinha um chamado ardendo no seu coração, mas tudo é no tempo de Deus. E ele achou que já não ia acontecer mais. Um dia ele no banheiro, não salvo engano aqui, escovando o dente, a chave virou, e o Espírito Santo começou a falar com ele, e essa chama foi avivada, e ele falou assim, eu vou largar tudo, agora eu sei para onde eu vou, e hoje, com 3 filhos e uma esposa sábia, ele está no norte da África, pregando o Evangelho, buscando aprender um idioma dificílimo, salvo engano, irmã Emília Fulani, pregando o Evangelho, aceitando os desafios, porque ele tem uma direção, e Deus tem usado esse homem no poder de curar também. Ele orou aqui, um dia ele chegou aqui e falou assim, olha, Deus tem mandado e eu estou recebendo a direção, e um dia ele aqui orou e falou assim, olha, e nós às vezes, irmão, nós negligenciamos muito isso, a mensagem central não é cura, mas Deus às vezes vai usar a cura também, para despertar pessoas, e eu achei tremendo ele falando, Deus tem me usado como instrumento lá também, para pregar a mensagem central, mas vidas têm sido curadas também por enfermidades, porque Deus também continua operando através de cura. Nós somos continuistas, viu, irmãos? O que é continuista? Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos, amém, queridos? E nós devemos orar, é por isso que quando Deus te direcionar,
talvez vai ser através de uma oração, de uma imposição de mãos, orando por alguém. Não é você fazendo, é Ele. Não hesite, ore. Ore. Havia uma tribo indígena que o missionário chegou e um dos filhos estavam para realmente morrer porque estava enfermo. Nada do que eles fizeram ali como bruxaria funcionou, mas ali havia um missionário e ele pôde orar, porque ele estava ali direcionado por Deus, e Deus operou milagre. O evangelho foi pregado e a tribo foi o quê? Alcançada. Direcionamento. Quer ver uma coisa? Presta atenção. Ô Tony, faz o favor, vem cá um pouquinho, Tony e o irmão Alexandre. Isso aqui não é testemunho, tá, irmãos? Isso aqui vai ser um testemunho. Vem cá vocês dois. Eu falei para vocês o seguinte, olha, nós estamos estudando o genuíno evangelho através desse livreto. Porque Deus deu uma direção. E quando Deus dá uma direção, nós precisamos simplesmente fazer como Filipe, obedecer. Quem salva é Jesus, irmãos. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós somos mensageiros. Teve irmãos que abraçaram a causa, porque entenderam, tem uma direção de Deus. Por quê? É Bíblia que nós vamos ensinar, é a mensagem central. Então o Tony vai falar um pouquinho, o que Deus tem feito, através da vida dele, pregando o evangelho para a família. Pode, fica à vontade, querido. Amém. Bom dia, graça e paz. Amados, eu vim de uma família católica, né? Minha mãe era muito fervorosa, né? O restante da família nem tanto. Aí, pela misericórdia de Deus, há 18 anos atrás, eu me converti. E aí, eu tive muita dificuldade, né, em trazer o evangelho para a minha família, não podia nem pensar em ler a Bíblia, né, porque tinha uma dificuldade muito grande, né, de aceitação, mas nesses 18 anos, né, eu não deixei praticamente nenhum dia de orar ao Senhor pela conversão da minha família. Eu vim orando incessantemente todos os dias. E aí aconteceu que, no final do ano passado, uma das minhas irmãs converteu, e ela, assim, com aquele amor de Deus, né, ela virou para mim e falou assim, ô Tony, vamos iniciar uma célula aqui em casa, no início do ano? Eu glorifiquei a Deus, falei, meu Deus, que oportunidade. Eu, claro, vamos fazer sim, né? E aí, nós começamos a célula, com a participação de todo mundo, até minha mãe também, né, participando. Então, assim, eu vi ali um milagre de Deus começando, né? Aí, eu propus, né, para começar com esse livreto, porque eu e a Cleia, nós ministramos, né, fizemos um discipulado por um casal um tempo atrás, e graças a Deus fomos muito bem-sucedidos, né? Ali o evangelho entrou, né? E houve mudança na vida das pessoas. Então eu pensei, eu vou começar, né, primeiro com esse livro. E aí, quando eu fui dar uma lida, né, para poder pregar antes, né, no início, eu olhei e falei, misericórdia, eu não posso pregar isso aqui não, porque isso aqui é um chute na canela deles, né? Logo no início. Eu falei, não vou pregar isso não, vou começar a falar primeiro das bênçãos de Deus e tal. Aí, de repente, o Espírito Santo falou comigo, prega primeiro o arrependimento. Eu falei, meu Deus, não é o que eu queria não, mas o Senhor está mandando, eu vou confiar. Então, peguei o livreto, né, e abri, primeiro comecei a falar, né, do amor de Deus, do grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, e aí comecei a pregar o arrependimento mesmo, né, que é essa revista aqui. Gente, a honra e glória de Deus, essa palavra entrou tão suave no coração de todo mundo, que eu fiquei maravilhado, falei, meu Deus, como que pode ter sido dessa forma? E todo mundo recebeu tão bem, que eles começaram a chamar os vizinhos também para participar. Então, a cada célula, né, vinha mais gente, teve um dia que tinha 20 e tantas pessoas, e graças a Deus tem sido uma bênção. Eu acho interessante, né, porque assim, o pessoal recebendo tão bem, né, e na penúltima, eu pedi às pessoas que trouxessem a Bíblia, né, para participar com a Bíblia. E aí todo mundo trouxe a Bíblia, né, na última todo mundo trouxe a Bíblia, eu distribuí ali
os versículos para todas as pessoas que lá estavam. E aí, quando eles foram abrir, né, foi aquela dificuldade tremenda para poder abrir a Bíblia, mas eu vi aquilo ali com uma gratidão tão grande a Deus, né, assim, aquilo trouxe tanta alegria para o meu coração, eu fiquei assim, regozijando mesmo de alegria, né, e eu tenho certeza que o coração de Deus ficou muito mais alegre do que o meu. Amém? Graça e paz, igreja. Realmente, Deus é bom. Eu também estou maravilhado com o que Deus tem feito através da minha vida e o privilégio que Ele nos dá de nos usar, né? Primeiramente, a primeira porta que Deus abriu foi na casa do meu filho, que muitos sabem, também não está caminhando, e conhece muito a palavra, porque eu não deixo de orar para eles, não deixo de pregar, não deixo de falar, e eu tenho visto fruto ali. Eu estou vendo o Senhor trabalhar. E qual que é a minha estratégia que eu usei primeiramente? Eu falei com eles, primeira coisa que nós precisamos é conhecer a Deus e saber quem nós somos, para saber a necessidade que nós temos dEle. E com isso, o Espírito Santo, eu até emociono de ver o que Deus está fazendo. E quando eu falei isso, eu falei, agora é o Espírito Santo que vai fazer. E eu vou orar a Deus. E orando a Deus, Ele abriu mais uma porta. Uma que há 15 anos, eu espero, que foi na casa da minha mãe. E ali também eu estou vendo Deus agir. Deus está fazendo uma obra grande. Porque quem de nós não temos um amigo, um familiar, alguém que precisa, que você quer ver, está na presença de Deus, alguém receber aquilo que você recebeu. É o que nós precisamos. E quando a gente está fazendo ali, a gente fica tão cheio do Espírito, que não tem como explicar. E na casa do meu filho, ele teve uma urgência quinta-feira agora, e não poderia fazer. E eu entendi o lado dele. E neste momento, ele falou comigo, oh, pai, não deixa de fazer, não faz lá em casa, porque depois que está tendo essa célula aqui em casa, esse estudo bíblico, a minha esposa está orando mais, ela está buscando mais, ela está mudando. E realmente, uma semana que deixou de fazer, a gente vê a diferença que acontece dentro de um lar. O que Deus faz é tremendo. Na casa da minha mãe, 2 semanas atrás, ela chegou e falou comigo desse feriado que vai ter semana que vem. Meu filho, como é que nós vamos fazer sexta-feira que vem? Já preocupada por causa da sede que está tendo e do que está adquirindo, do conhecimento que o Senhor está trazendo e do que o Espírito Santo está testificando. Quer ver algo maravilhoso? É quando você está ministrando, você está falando, perguntas vêm, dúvidas vêm, e você só não abrir a Bíblia, o Espírito Santo direciona direitinho onde você vai ler, o que você vai falar, ou dentro do assunto que você está falando. Assim que Deus age na nossa vida, Deus quer nos usar, irmãos. E eu tenho certeza que através dessas 2 portas, Deus vai abrir muitas outras. Nós precisamos falar e propagar. Nós somos missionários. E Deus nos chamou para poder fazer essa grande obra. Ele quer nos usar, não importa o tempo, não importa o dia, não importa o momento. Nós queremos ver nossos parentes, nossos amigos convertidos. Nós queremos que eles estejam no mesmo lugar que nós estamos. E é deixar que Deus haja. Às vezes eu não me preocupo também, eu vou pregar, vou falar muito uma lição inteira, não. Às vezes tem dia que é muita coisa, tem dia que é um pouquinho. Porque eu não estou ficando só no Evangelho. Eu estou procurando trazer um esclarecimento para eles dentro daquilo que está ali. Muitas vezes todo mundo tem fé, mas uma fé direcionada errada. E o Evangelho, esse livro, é maravilhoso, porque ele direciona a pessoa no caminho certo. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Fazer a obra, abrir a nossa boca, o Espírito Santo vai nos dar a direção e o que nós temos que falar e fazer. E eu creio na conversão do resto da minha família, da minha mãe, e eu sei que Deus está fazendo a obra. Eu estou vendo isso, através de lágrimas que às vezes são roladas ali, eu estou vendo que Deus está trabalhando. Que nós podemos falar, mas no interior quem vai fazer chegar é o Espírito Santo. Ali Ele que vai fazer essa transformação que nós precisamos. Amém?
E eu estou muito feliz e eu clamo a cada irmão, irmãos. Se você tiver oportunidade, faça. Seja com seu filho, dentro da sua casa, com seu vizinho, seja onde for. Não deixa de fazer, porque quando você falar, o Senhor vai te enchendo cada vez mais. Amém? Repita comigo: Deus dá a direção. Nós precisamos de direção, irmãos. Como falou bem os nossos irmãos, procuravam oportunidade, Deus deu a direção. E é tão bom ver um irmão falando emocionado, né? Eu estou vendo Deus fazer aquilo que eu não posso fazer, mas eu sou um mensageiro. E através da mensagem proclamada, Deus pode agir. Papai e mamãe, você está aqui sentado essa manhã, talvez seu filho não esteja. Você tem a mensagem. Você tem a mensagem. Proclame em tempo e fora de tempo. Regue na oração e deixe o Espírito Santo fazer o que ele faz. Deixa eu partir para o segundo ponto aqui. A segunda cooperação de Deus. Há uma igreja que prega a mensagem central, prega Cristo, é estratégia. Precisamos de estratégia, irmãos. Não é aquela estratégia que eu sento e vou planejar e buscar um meio. Não, é uma estratégia que eu vou para o joelho e falo: Deus, abra as portas e dê a estratégia. No versículo de número 30 e 31, a gente vai ver o que o Espírito Santo dá como estratégia a Filipe. Ele fala para Filipe: chega-te a essa carruagem. Ele obedeceu e chegou. Estava ali o eunuco lendo uma passagem no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E ao ler essa passagem, nem Filipe sabia, porque ele chegou de perto da carruagem, ele viu que ele estava lendo. Mas olha a estratégia. Entendes o que lê? E nós precisamos de estratégia, porque nós às vezes não estamos sabendo como entrar. E quando a igreja está mobilizada por Deus, com o coração centrado no Evangelho, Deus vai dar estratégia. Essa manhã eu quero te falar uma coisa: talvez você está preocupado, ansioso, não sabendo o que fazer. Fica mais um tempo aos pés do Senhor. Espera mais um pouco. Ali é o lugar onde Ele vai te dar estratégia. Porque se Ele ainda não te falou como, é porque Ele está querendo ter mais relacionamento com você, mais intensidade com você, de intimidade, para que quando você receber, você possa ser fiel à estratégia. E vai esse homem ali receber a estratégia. Filipe faz essa pergunta: compreendes o que lês? E eu quero, irmãos, que você guarde essa palavra essa manhã. Deus, Ele dá direção, mas Ele também dá estratégia. Nós ouvimos nessa conferência que o pastor Ronaldo me passou, e depois eu vou passar para os irmãos verem também. Irmãos, a igreja, ela precisa entender uma coisa: ela recebe muita direção. E nós vamos mudar um foco um pouco, né, pastor Ronaldo? Porque Deus está dando estratégia. Porque Deus não vai descer aqui e vai falar com você não, irmãos. Ele vai te levar, usar um irmão, usar uma situação, usar a igreja dele, para te revelar uma estratégia. Nós, por exemplo, no culto aqui, vocês estão recebendo direcionamento. Escola Bíblica Dominical é um lugar de direcionamento. Culto doméstico é um lugar de direcionamento. Mas nós precisamos entender uma coisa também: a igreja precisa de aplicação. O discipulado deve virar aplicação. O discipulador, ele tem que entender, ele não está fazendo discípulo para si, como nós aprendemos no passado. Discípulo não é meu e nem seu, é de Cristo. Porque é Cristo que vai estar com ele 24 horas. É o Espírito Santo que vai dar ele poder e autoridade e intrepidez. Então nós temos que fazer discípulos de Cristo. E a igreja, ela precisa despertar para uma coisa, irmãos: nós precisamos sair. Não só ficar cheios, inchados, tendo aí o estômago cheio espiritualmente falando, e não colocando um pouco em dividir o pão. Nós precisamos pensar lá fora, queridos. E a igreja, ela está sendo mobilizada. A igreja está sendo despertada por uma coisa: olha, vamos para dentro, vamos aprender, porque precisa aprender para sair, mas entender que nós somos discípulos de Cristo, nós temos uma mensagem, e nós precisamos aplicar essa mensagem lá fora. Nós precisamos proclamar a mensagem. E nessa estratégia eu achei muito interessante, porque agora eles estão entrando com grupos menores. E pode preparar, eu tenho falado aqui na igreja que nós vamos melhorar esse culto doméstico. Nós vamos mapear alguns lugares da igreja, vamos pegar líderes. Hoje somos 6 pastores, tem líderes aqui na igreja também, capacitados biblicamente, porque nós não vamos também mandar uma pessoa de qualquer jeito.
Jesus ensina isso para nós. Nós vamos enviar um líder que é bíblico, que ama Jesus, que tem amor pela mensagem, que prega a mensagem, tem amor por almas. Então, qual que é o propósito? Nós vamos fazer o quê? Mapear a igreja e fazer como os irmãos aqui testemunharam. Eles já estão fazendo. Já estão indo para pontos e pregando a mensagem central. Estão discipulando. Olha que maravilha. Eu achei interessante o Tony falando aqui. Eu não posso pregar isso não. O mensageiro é assim às vezes, né? Eu não posso pregar isso não. Aí o Jesus olha lá de cima. Você é discípulo, filho, o mestre sou eu. Você vai pregar a minha mensagem. Você é proclamador. E pode ir na proclamação. Seja fiel à proclamação, porque quem vai salvar sou eu. O Senhor salva, irmãos. E nós vamos, irmãos, mapear. Isso não vai demorar não, tá? E vamos começar a fazer esse culto doméstico aflorar. Olha ali, tem reuniões que o Tony está fazendo. Começou um grupo. E olha como é que Deus é mobilizador, Tony. A irmã foi salva, o Tony orando pela família. O Espírito Santo salva a irmã. A irmã, no primeiro amor, vai no Tony. Vamos abrir uma célula. Estratégia. E Deus está se movendo lá na célula. Irmão, não preocupa com o nome, não. Que a gente, às vezes, fica se pegando umas coisas bestas. A célula, pastor. Eu falei, para, não vamos entrar nesse palco de discussão, não. Grupo pequeno, célula. O importante é que Cristo seja, como diz o apóstolo Paulo, pregado, anunciado. Amém, igreja? Eu estou vendo essas internet, eu vou te dar um conselho como pastor, para de ficar vendo internet. Esses camaradas que estão indo para a internet, ia ficar falando mal de igreja, falando mal de pastor, irmãos, só para ganhar adeptos, seguidor, é uns camaradas que é totalmente fora do que Jesus falou. Jesus não mandou a gente ficar falando mal de ninguém. Nós vamos defender o evangelho, mas não é para ficar querendo seguidor, não. Nós temos que trazer seguidores, é para Cristo. É discípulos de Cristo. Quem que abre a boca para falar mal da igreja, ele não morreu por ela. Quem morreu pela igreja foi Jesus, irmãos. Se um irmão caiu, nós devemos orar por ele. Nós devemos clamar a Deus por ele. Esse é o amor que o evangelho traz ao nosso coração. Amém, igreja? Então fique no teu coração, não perca tempo com a internet. Essas coisas, quando eu falo internet, é essas discussões desnecessárias, que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que não proclama o evangelho de Cristo. Amém? Não estou falando para você ser um alienado, tá? Procure coisas boas, faça um filtro. Faça como diz o apóstolo Paulo, retém aquilo que é bom e que não é bom, joga fora. Amém, igreja? Estamos terminando. Primeira estratégia, direcionamento. Primeira, cooperação de Deus com a igreja que prega o evangelho genuíno. Direcionamento. Segunda, cooperação, estratégia. Nós precisamos de estratégia de Deus, irmãos. Faça como diz o apóstolo Paulo, fiz de fraco para ganhar o fraco. Ele não se tornou fraco, não. Mas ele está buscando em Deus direcionamento, estratégia para poder alcançar muitos. E é isso que deve estar no nosso coração. Agora, a terceira e última cooperação. Aliás, terceira, nós temos uma quarta ainda. Quando a igreja proclama o evangelho de Cristo, o Senhor dá sabedoria. Sabedoria. Se nós não tivermos sabedoria, irmãos, não vai dar certo. Tiago vai escrever o quê? Aquele que é faltoso em sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberalidade. Ele se agrada quando nós pedimos sabedoria. Quando a Bíblia vai citar alguma coisa sobre sabedoria, a gente vai ver que glorifica a Deus onde tem sabedoria, irmãos, e sabedoria do alto. Nós precisamos de sabedoria. Por exemplo, no versículo 34 e 35, olha o que a Bíblia narra. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. O eunuco não sabia, estava lendo, mas sem saber. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele não perdeu tempo. O texto era aquele que falava o quê? Foi como a ovelha muda ao matadouro. Pelas suas pisaduras nós fomos. Estava falando do Cristo. E ele, com sabedoria, o que ele fez? Centralidade do Evangelho. Evangelho nele agora. Por quê? Se eu anuncio a Cristo, ele vai saber da mensagem da cruz e o Senhor vai alcançar o seu coração. Não tem como alguém ser alcançado num culto, irmãos, se Jesus não for anunciado. Num culto, na família, no trabalho, você pode falar de tudo, mas se Jesus não entrar na sua mensagem, como diz o nosso irmão aqui pela manhã, Jesus está revelado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então o centro do altar, o centro das nossas canções, como foi pela manhã,
é a exaltação de Cristo. O centro da nossa pregação tem que ser Cristo, porque é tudo sobre Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele tem que ser anunciado. Agora, Ele foi feliz, porque na hora certa Ele entrou com sabedoria. Está lendo um texto de Jesus? Eu vou falar sobre Ele. E a Bíblia toda fala de Jesus. Ele não perdeu tempo. Então, Deus coopera também trazendo para a igreja sabedoria. E a igreja precisa. Nessa conferência, teve um exemplo lá, né, pastor Arnaldo? Nós estávamos aqui ontem conversando sobre isso. E a irmã evangelizando, olha a importância de estar capacitado. A irmã evangelizando, ela falando para a pessoa que estava sendo evangelizada acerca da Bíblia. Mas aí, quem está ouvindo, o mundo hoje, ele quer resposta, sim ou não? Quer resposta. Não adianta a gente ir, irmãos, meia boca não, viu? Tem que se preparar, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que estar cheio do Espírito Santo. E a pessoa que estava sendo evangelizada questionou a irmã: onde está escrita essa passagem? Eu não sei não, mas eu sei que está escrito. Só que a pessoa que está ouvindo não quer saber, não, eu quero saber onde está escrito. Porque Jesus falou para Satanás: está escrito. E ele deu a referência, ele falou, Satanás sabia, mas Jesus fez questão de falar: está escrito. Aí tinha um pastor perto, e o pastor falou: eu vou ajudar meu irmão, não é? Porque é assim que funciona a igreja, não é verdade? Deus mobilizador, mobilizou o pastor. Aí o pastor chegou com muito carinho, com muito jeito, falou: irmã, eu posso te dar uma ajuda aí? E o pastor mostrou a referência. E quando o ouvinte viu a referência, ele não teve como questionar. Se tinha alguma coisa impedindo do evangelho ali, encontrar guarida naquele coração, porque às vezes é uma resistência, porque a gente parece que é uma coisa boba, mas ali Deus providenciou o pastor, e o pastor deu para a irmã orientação, abriu a palavra, está escrito. E aquele ouvinte pôde constatar: é palavra de Deus. Então Deus dá sabedoria, irmãos, e nós precisamos disso. Amém, igreja? Deixa eu acabar aqui, porque vocês vão, daqui a pouco, estar tomando ceia, nós juntos, como igreja. A última cooperação de Deus. Quando a igreja proclama o evangelho de Cristo, o Senhor salva. Ele salva. Depois que Filipe anuncia a palavra, no versículo 36 e 37, o que estava narrando ali o profeta Isaías, falando de Jesus Cristo, olha a mensagem de Cristo como ela é importante. E indo eles a caminho, chegaram a uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de eu ser batizado? Pode passar. E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você vai até um determinado lugar, eu vou até um determinado lugar pregando a palavra de Deus, passar dali pertence a Ele, porque só Ele pode salvar, e Ele salva. O eunuco só pôde entender o evangelho, irmãos, porque o evangelho foi pregado, como foi falado aqui de manhã: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Quão são formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho. Ô igreja, você está sentado aqui essa manhã, você que está em casa me ouvindo, nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas a chama tem que voltar a arder novamente por almas. Esse eunuco que foi em Jerusalém adorar, ia voltar do mesmo jeito para a sua cidade, mas a Bíblia fala, depois que ele recebe o evangelho, crê em Jesus Cristo, é batizado, Filipe é levado para outro lugar, ele sai com júbilo na sua alma. Amém, igreja? Nós estamos terminando essa mensagem essa manhã. Deus direciona, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, e Deus salva, para uma igreja que está proclamando Cristo Jesus. Amém?